um forte exemplo que vem também aqui na minha mente agora, a respeito de fazer as obras que ele fez, e não somente o glamour, a glória da história, porque tem gente que só quer viver sombra e água fresca, só quer as coisas boas, não quer viver as coisas difíceis e complicadas, não. E o Senhor aqui fala comigo no livro de João, capítulo 13, Jesus lava os pés dos discípulos, versículo 4. Então levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou Simão Pedro que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que eu estou fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. E a palavra fala aqui, ó. Pega aí essa parte. Versículo 12. Quando terminou de lhes lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam Mestre e Senhor, e com razão eu sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lhes lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Queridos, lavar o pé de Tiago, tranquilo. Lavar o pé de João, conhecido como discípulo do amor, maravilha. Olha que beleza, não precisa nem fazer força. Lavar o pé de Filipe, glória a Deus. Lavar o pé de André e Bartolomeu, oh, que coisa boa. O negócio é lavar o pé de Pedro, sabendo que ele ia negá-lo 3 vezes. O negócio é lavar o pé de Mateus, sabendo na sua onisciência o tanto que ele já tinha defraudado aquele povo, os impostos que ele já tinha cobrado daquele povo, na maioria das vezes de forma injusta e ilegal. Tanto que eles eram odiados, os cobradores de imposto. Eram odiados naquela época. Imagina lavar o pé de Tomé. Você naquela atitude, aquela posição de humilhação, porque os pés ficavam no chão. Jesus não estava em pé. Jesus ele teve que se abaixar para fazer aquele gesto. Lavar os pés daquele que ia duvidar dele, da ressurreição dele, o tempo todo andando com ele, mostrando as maravilhas, e ainda ia duvidar, eu só acredito se eu tocar. Imagina lavar os pés de Judas, sabendo que ele era o traidor, sabendo que por algumas moedinhas de prata ele iria ser comprado para entregá-lo. Queridos, você está entendendo o que Deus quer de nós? O Senhor Jesus, ele não prometeu só flores. No buquê de flores, imaginem um buquê de rosas. Que coisa linda. Inclusive tá caro. Tá um negócio aí que não tá brinquedo não. 60, 70 reais. É uma coisa maravilhosa. Eles jogam até uma purpurina na rosa. Mas pega mais embaixo. Desce um pouquinho a mão para você ver a quantidade de espinhos. E são espinhos terríveis. Quem já foi furado no roseiro, gente, não é brinquedo. A vida não é feita somente de momentos bons. Enquanto tem muitos aí reclamando da vida, tem muitos aí, queridos, que estão dando glória na condição bem inferior. E aquele que não dá valor vai perder. E aquele que achar que Deus é um empregado vai perder. Tem gente que acha que pode pôr Deus na parede. Se Deus é Deus, Ele vai fazer. Se Deus não fizer, eu não volto mais nessa igreja. Se Deus não me der, também eu não dou. Se Deus não abrir a porta, também eu não volto. Gente, peraí, ei, calma. Não,
na história de quem manda em quem, é o Criador que manda na criatura. E Ele faz se Ele quiser, a hora que quer e do jeito que Ele quiser. Deus é Senhor. Ele tem autoridade, pleno poder e controle de mandar em tudo e em todos. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Enquanto a gente está querendo só a parte boa, lembre-se, enquanto muitos estão aí só criando, criando massa na quarentena, porque tá tendo o que comer, graças a Deus, muitos aí, estão passando quarentena de fome. Muitos aí estão à míngua. A minha cunhada falou comigo há mais ou menos quase uns 10 dias atrás, uma semana e meia atrás, uma reportagem que ela estava vendo, quando começou o alerta nacional sobre a higienização para evitar contrair o coronavírus, principalmente a questão das mãos, que tem gente que está ficando até neurótica, acho que vai perder até as digitais de tanto meter álcool na mão. Tem gente que, misericórdia, se olha no espelho tem que passar álcool em gel. E o povo está tirando proveito disso, viu? Estão até fabricando. Diz que é álcool em gel, não é nada. Joga uma gelatina lá no meio, um cheirinho de gasolina, para fingir que é álcool. Não, álcool mesmo, é o etanol. Gasolina não. Gasolina, o cheiro é bem diferente. Joga um etanol lá de qualquer jeito. Tá vendendo aí no camelô R$5. Vai lá pra você ver. É fria. Então, enquanto muitos aí têm o privilégio de ter uma pia, uma torneira, uma higienização, a minha cunhada viu uma reportagem da criança, moradora de rua, falando com a mãe: ô mãe, como é que a gente vai lavar a mão? Pensou? Ela falou isso comigo, nossa, isso me incomodou, me machucou. E muita gente reclamando, gente, que está dentro de casa. Quantos queriam ter uma casa igual a sua? Quantos queriam ter só um telhadinho para dormir? Ah, deixa eu só passar a noite, que me dá só um prato de comida aí. Queridos, dê valor a tudo aquilo que vier à sua mão. E lembre-se, há tempo para tudo. Se você está vivendo um bom momento, você precisa se preparar para um momento ruim. Se você está, graças a Deus, cheio de saúde, se prepare, porque o nosso corpo é sujeito a dores. Se você está vivendo um momento de alegria, prepara. Vai ter dia que você vai chorar, e não é pouco não. Eu não estou desejando mal não. Eu só estou te avisando que do mesmo jeito que há dias bons, há dias ruins. O mesmo Jesus que andou sobre as águas foi o Jesus que foi traído. Foi o Jesus que apanhou injustamente. Foi o Jesus que teve uma morte terrível, inclusive a pior da época. A Bíblia fala que todo aquele que era pendurado no madeiro era maldito. Ele se fez, ele nunca foi, mas ele se fez como maldito no nosso lugar. Ele foi para a cruz no meu e no seu lugar. Valorize a vida que ele te deu. Dê valor a tudo que ele tem trazido às suas mãos. Valoriza, porque quem não valoriza, perde. A vida não é feita só de momentos bons, não. Há dias difíceis. E glória a Deus por aquele que tem esse entendimento. O próprio Jó, aquilo é maravilhoso. Quando ele perdeu tudo, em vez de ele começar a gritar, apontar o dedo para o alto, questionar: eu sou fiel, eu sou reto, eu sou justo, cadê Deus? Eu sou fiel até pelos meus filhos, eu ofereço sacrifícios. O Senhor é Deus ou não é Deus na minha vida? Sabe o que Jó fez? Ele rasgou as suas vestes em sinal de humilhação e ele adorou o Senhor. Tem até um louvor da Midian Lima: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Você já ouviu? Deus quer homens e mulheres que sejam gratos em toda e qualquer situação. Homens e mulheres que estejam preparados para o dia mau. Provérbios 24, versículo 10. Gente, eu estava comentando isso hoje com a minha mãe. É muito forte esse versículo e fala: se te mostrares frouxo no dia da angústia, quão pequena será a tua força. Tem outras versões também, tem uma delas que fala: se te mostrares fraco
no dia da angústia, quão pequena é a sua força. Se te mostrares fraco, frouxo, queridos, por mais que nós estejamos passando por momentos difíceis, por mais que a gente passe por dificuldades, nós precisamos buscar a força que vem de Deus. É como no velório. Imagina a família toda em peso, desesperada, aos prantos. Lógico, todo mundo triste, abatido, para baixo, oprimido. É algo que só quem passa que sabe. A perda, a dor de enterrar uma pessoa que se ama demais, que você conviveu com ela por muitos anos, tinha um laço, um vínculo de sangue ou não. Mas aonde que encaixa esse versículo? Imagina aí no velório. Tem aquelas pessoas que entram em colapso e grita, chora, desmaia, e dá uma convulsão lá na hora de um estágio nervoso tão alto, dá uma crise. A pessoa quer pular lá dentro do túmulo, a pessoa abraça o caixão, na hora de fechar a pessoa, ela cola ali, aquele desespero. Por mais que os outros estejam sofrendo, mas tem que ter um para demonstrar mais força, para chegar lá e abraçar. Não, calma, vai ficar tudo bem, Deus está no controle. Não, vem cá, Deus está nesse negócio, Deus está na direção, aquieta o teu coração, está nas mãos de Deus. Tem que ter alguém para ter essa iniciativa. Eu até comentei também com a minha mãe nessa conversa, que se a gente vê muito isso em filme, que se tem uma situação de risco, que alguém entra em pânico e começa a ficar doida, começa a gritar, puxar os cabelos, começa a ficar louca, bater a cabeça na parede. Sabe quando parece que a pessoa ela sai completamente de si? Às vezes ela precisa até mesmo de um tapa na cara. Opa, pá! Ei, olha para mim, acorda, ei, olha para mim, volta ao normal, eu tô aqui com você, calma. Queridos, por mais que você esteja sofrendo, Deus quer te dar força para ajudar os outros também que estão passando pela mesma situação, ou pior do que a sua. E essa força não é nossa, ela vem de Deus. Quantas vezes eu tô precisando de oração e chega várias pessoas para pedir oração justamente na área que mais eu tô precisando. Eu não falo nada. Naquele mesmo momento, vamos orar. Deus é Deus de providência, Ele há de te dar vitória. Não importa o que eu estou vivendo, não importa o que Deus tem poder para fazer. E para terminar essa meditação, quando eu fazia seminário, eu fazia o ITQ, eu me lembro que era um momento de muita alegria. Um irmão em Cristo que estudava comigo e até congregou comigo, o Giovanni, ele estava numa fase maravilhosa. O seu filho Eric tinha nascido. O Eric hoje deve estar com uns 12 anos já. O Eric, ele tinha nascido e era motivo de gozo, de alegria, as pessoas levando fralda na sala de aula para poder abençoar a vida dele. Foi algo assim maravilhoso. E a pastora pediu que fizéssemos uma roda na sala, dessemos as mãos e convidou uma aluna para vir para o centro da roda, junto com o Giovanni, e ela agradecer a Deus pela vida do Eric, que chegou cheio de saúde, cheio de vigor, para se alegrar com o Giovanni. E ela entrou na roda e ela orou, gente. Como ela orou. E quando ela terminou de orar, ela não conseguiu segurar as lágrimas, ela abriu a boca a chorar, e chorou foi muito, não foi pouco não. E aí todo mundo preocupado, mas o que está acontecendo? Fala pra gente. E aí ela, com a voz muito embargada, ela relatou, olha, graças a Deus pela vida do Eric que chegou, o filho do Giovanni, ele está muito feliz, é motivo de se alegrar, mas eu estou com os meus 3 filhos doentes. Ora, eu vou para o hospital e fico dias com um lá, quando ele começa a melhorar, eu chego em casa, eu tenho que voltar com o outro. Olha que situação. Mas naquele momento que a pastora chamou ela para orar, ela não jogou a situação dela em cima do poder de Deus. Ela se subjugou
àquele pedido, entendendo que o mesmo Deus que estava permitindo aquele momento de alegria na vida daquela criança era o Deus que estava cuidando dos filhos dela. E ali também todos nós oramos por ela. Então, Deus quer te fortalecer, Deus quer te sustentar. Ter força em dia bom, qualquer um tem, até o que não acredita em Deus tem. Mas é nesse momento que nós estamos vivendo, nessa crise, nessa dificuldade, é que o Senhor quer ver com quem Ele pode contar no exército dele. É que o Senhor quer que se levantem homens e mulheres que custem o que custar, vão perseverar de fé em fé todos os dias. O justo não anda por vista, ele vive por fé. Se não foi fácil para o Filho de Deus, por que seria fácil para nós? Se nem o seu próprio Filho Deus poupou, por que nos pouparia? Somos melhores do que Jesus? Não podemos sofrer? Não podemos chorar? Tem pessoa que fica pedindo, ai Deus, eu não quero sofrer, me dá uma morte natural, eu quero deitar para dormir, ter um sonho maravilhoso, o Senhor me leva sem dor. Jesus morreu da pior forma possível, morte de cruz. A questão não é da forma que se morre, a questão é para onde a nossa alma vai depois da morte. Não importa a situação, não importa. Nossa, fulano teve uma morte terrível. Nossa, não deu nem para reconhecer o corpo. Gente, isso é o de menos. Jesus, ele disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Hoje, quando eu estava voltando do meu trabalho, eu passei por uma rua, até que eu não tenho muito costume, e eu encontrei com uma jovem que eu a conhecia há mais ou menos 1 ano e meio, ela e a sua mãe, que é uma pastora. E na hora que eu vi aquela jovem, gente, aquela moça me deu um abraço, e é lógico que eu aproveitei, né? Porque a gente está numa época escassa de abraço. E ali foi algo tão de Deus, tinha tanto tempo que eu não abraçava ninguém daquele jeito, porque a gente tem que respeitar, né? E quando nós nos abraçamos ali, movimento para baixo, para cima, carro passando, nós ficamos quase 1 minuto, apegada, apertada uma na outra. E enquanto eu abraçava, depois de um longo silêncio, só no calor, no bater do coração, eu respirei tão fundo, eu falei, graças a Deus por esse abraço, porque tá escasso, tá difícil. E quando nós nos separamos, eu olhei para aquela jovem e nós chegamos à mesma conclusão, nós fizemos o mesmo comentário. Estamos vivendo uma época que a fé de milhares e milhares e milhares de pessoas estão sendo provadas, testadas. Tem pessoas que estão falando mais do corona do que do poder do Senhor Jesus. Tem pessoas que se preocupam mais com o álcool em gel do que tirar um tempo para dobrar o joelho e falar com aquele que manda nesse maldito vírus e tem poder para recolher ele a hora que ele quiser. Nada acontece sem a permissão de Deus. Nada acontece por acaso, de forma alguma. Deus permanece no controle do universo. E ali, enquanto nós conversávamos, eu ainda falei com ela, nossa, às vezes tem pessoas assim que, principalmente pessoas que a gente já se abraçava já com respeito, pessoas que eu considero muito, às vezes eu me aproximo, eu me contenho, porque eu não sei a reação da pessoa, eu me contenho, me afasto. Mas são situações, queridos, que as pessoas estão com mais medo do corona e da morte do que com coragem para passar de cabeça erguida, entendendo que Deus é maior e que se Deus não te guardar, ninguém guarda. Se Deus não te proteger, ninguém te protege. Tem pessoas que estão ficando neuróticas. Eu acho mais fácil a pessoa morrer do coração de ansiedade ou nervosismo ou um infarto de tamanha pressão que ela está trazendo para dentro de si do que o próprio vírus alcançar ela. Queridos, temos que nos cuidar? Sim. É um tempo de vigilância? Sim. É um tempo de se afastar de abraçar, como dizem em Eclesiastes? Sim. Mas tem pessoa que, misericórdia, está perdendo a estribeira.
Queridos, entenda que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Mas se você crer e se habitar nesse esconderijo, você não será atingido. Não existe mão mais forte do que a mão de Deus. Não existe diabo, inferno, demônios, vírus, câncer, AIDS, morte que estejam acima de Deus. Ele reina absoluto. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele está no controle de todas as coisas. Ele tem domínio sobre todas as coisas. A palavra do Senhor fala no livro de 1 Crônicas, capítulo 21, quando Davi ele fez o recenseamento do povo. E aquilo foi contra a vontade de Deus. E por causa daquilo, olha que coisa terrível que aconteceu. O Senhor, quando ele mandou o recado que ele tinha feito algo absurdo, que Davi não deveria ter feito aquilo, a palavra fala, versículo 8. Então Davi disse a Deus: eu pequei gravemente com o que eu fiz. Agora eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Aquilo não agradou o coração de Deus. Agora, pensa nesse versículo aqui. O Senhor disse a Gade, o profeta, e o profeta disse a Davi: vá dizer a Davi, ao recado que ele tinha que dar a Davi. Assim diz o Senhor: eu estou lhe dando 3 opções. Escolha uma delas e eu a executarei contra você. E então o profeta Gade foi a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor. Ele foi lá dar o recado. Escolha entre 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos seus adversários, perseguido pela espada deles, ou 3 dias da espada do Senhor, isto é, 3 dias de praga, com o anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel. Decida agora como devo responder àquele que me enviou. E Davi respondeu: é grande a minha angústia. Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia, a cair nas mãos dos homens. E então, Davi não foi bobo, né, gente? Você viu aqui que ele não deu a resposta não, né? Ele não falou se ele queria 3 anos de fome, 3 meses fugindo do seu adversário e nem 3 dias da praga. Ele não falou isso não. Ele só falou que era melhor cair nas mãos do Senhor. Mas olha aqui, versículo 14. O Senhor enviou assim uma praga sobre Israel e 70.000 homens morreram. 70.000 homens morreram. E numa outra referência aqui na palavra detalhe, que foi num só dia. 70.000 morreram num só dia. E Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém. Mas quando o anjo ia fazê-lo, o Senhor olhou e se arrependeu de trazer a catástrofe e disse ao anjo destruidor: pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Ô, gente, quem mandou aquela praga lá? Foi Deus. E quem fez ela cessar? É Deus. Livro de Mateus, Lucas, João, Marcos, quando fala sobre os sinais do fim. Terremoto. Quem que permite terremoto? Deus. Fome. Quem que permite a fome? Deus. Pai contra filho, filho contra pai. Quem que permite? É Deus. Deus que criou a família. Deus que fez as placas tectônicas. Deus que criou os alimentos para os homens. E quando fala sobre as pestes, quem que permite a peste? É Deus.
Nada acontece por acaso. Para existir uma vacina, quem que dá a inteligência e a fórmula para o homem? Foi quem criou o cérebro, Deus. Nada acontece sem que ele veja, saiba ou permita. Ele reina absoluto sobre os céus e a terra. Ele é Senhor sobre a vida e sobre a morte. Ele tira a vida a hora que quer. Ele dá a vida a hora que quer. Ele abre a porta a hora que quer e fecha a hora que quer. E se fechar, ninguém abre. Agindo Deus, quem impedirá? Antes desse corona, são milhares de pessoas que morrem todos os dias. Milhares. Morre de câncer, morre de AIDS, morre de susto, morre de AVC, morre de infarto fulminante, morre de diabetes, colesterol alto, pressão alta, eclâmpsia. São pessoas que são assassinadas, pessoas que tiram suas próprias vidas, são fetos que morrem no ventre de suas mães, idosos, pessoas que morrem por engano, pessoas que morrem por uma dor de cabeça, pessoa que morre por um tombo, acidente de avião, de trânsito, afogamento, pedestre que foi atropelado, acidente de trem, catástrofes dentro de casa, fora de casa, pessoas que morrem dormindo, morte natural. Queridos, todos os dias morrem milhares de pessoas. É Deus quem dá vida, é Deus quem tira. Pode se cuidar? Cuide-se. Mas entenda que quem vai te salvar não é álcool em gel, não. Não é não. Não é. Não é. Quem te salva é o Senhor. Quem te livra é o Senhor. Quem te protege é o Senhor. E até um negócio curioso, porque eu tenho um álcool em gel aqui em casa. Eu comprei esse álcool em gel, deve ter mais ou menos acho que uns 10 meses. Mais ou menos isso, uns 10, 11 meses. E você acredita que desde que começou esse negócio, até hoje eu não usei álcool em gel? Aqui, não usei não. Eu uso na igreja, porque quando a gente vai passar o microfone para o outro, a gente usa. Ou então quando eu lembro que eu chego, se o vidro está na minha frente, eu lembro. Eu vou lá e passo assim. Então sabe o que eu faço? Eu chego, lavo minha mão. Simples assim. Gente, a sua confiança não pode estar nas coisas. É um absurdo. A nossa confiança tem que estar no Deus que fez os céus e a terra e tem domínio e controle sobre todas as coisas. Nada ultrapassa a vontade e o querer de Deus. Eu fico vendo esses vídeos que o povo tá brigando, gente, por causa de álcool em gel, brigando por causa de papel higiênico, brigando por causa de um saco de arroz, brigando por causa das coisas. Eu vi um vídeo que eu fiquei pasma. Nossa, eu fiquei pasma. Uma mulher querendo levar o estoque todo do supermercado no carrinho. Acho que ela estava com os 2 carrinhos. Ela e o esposo, acho que tinha uma criança com ela. E a outra, uma de idade, discutindo com ela. Por causa do álcool em gel, que ela ia voltar, ia pôr na prateleira, que ia chamar a polícia. E gritando aquele escândalo, polícia. E filmando o carrinho dela cheio de álcool em gel. Gente, misericórdia. Eu vi aquilo, eu senti eu achei aquilo tão deprimente se a pessoa brigasse. Brigasse, que eu digo assim, no sentido de ter essa ânsia de buscar a Deus. Ela não estava se humilhando dessa forma para álcool em gel, não, gente. A nossa confiança tem que estar naquele que manda, nas células, nas plaquetas, nos pulmões. Quem fez os pulmões foi Ele. Querido, se Deus não te guardar com o sangue do Cordeiro, você vai gastar o seu dinheiro à toa. Deus é quem sabe o início dessa pandemia e o fim dela. Lembra lá da praga que Deus mandou? Não foi o capeta que mandou, não. Foi Deus que mandou, gente. Até para o diabo agir, Deus tem que permitir. Para Jó perder tudo que ele perdeu, todos os seus bens, a sua saúde, seus filhos, Deus teve que permitir. Nada acontece sem que Deus veja ou Deus saiba. Ele tem tudo na palma das suas mãos. A Bíblia fala que Ele sabe quantos fios de cabelo você tem.
Se Deus cuida de pardal, gente, Deus não vai cuidar daquele que é a imagem e semelhança dele? Se Deus veste os lírios do campo com tamanha beleza, com tamanha perfeição, que causa um êxtase de olhar a beleza, a perfeição, o perfume das flores, Deus não vestirá o homem? Vale muito mais o ser humano do que as coisas. Pare de colocar as coisas à frente de Deus. Coloque Deus acima das coisas. Deus é maior do que tudo. A vida com Deus é lucro. Perder a vida na presença de Deus é mais lucro ainda. Não importa a forma que se vai, importa para onde que vai. O viver é Cristo, morrer é lucro. Queridos, todos nós partiremos. Não importa do que, todos nós partiremos. O problema é para onde passaremos a eternidade. E se você está me ouvindo agora, graças a Deus você está muito vivo. E Deus está te dando uma oportunidade sobre rever os seus conceitos e pensar sobre isso. A vida é um mistério. Agora nós estamos aqui firmes e daqui a pouco, para morrer basta estar vivo. Como está a sua vida com Deus? A morte é uma realidade, gente. Não é só coronavírus que mata, não. A hora que Deus quiser, Deus tira a vida. Então pensa sobre isso. E não se esqueça, a vida não é só flores. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Se Jesus passou tudo que Ele passou, nós também passaremos. Não somos melhores do que Ele. Mas revista-se de toda a armadura de Deus para que você possa resistir os dias maus. Amém? Revista-se para que você possa resistir, suportar os dias maus. E a armadura de Deus não são peças como uma armadura medieval, não. A armadura de Deus é você ter em si. O escudo da fé é você ter a fé como escudo. A couraça da justiça é você ter a justiça sobre si. O cinturão da verdade é você viver a verdade. Os pés preparados para levar o evangelho é aonde você for falar do amor de Deus, da palavra de Deus, de quem é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo que morreu na cruz do Calvário. É ter numa mão a espada do Espírito, é estar afiado na palavra de Deus. É ter o capacete da salvação, é manter a sua mente em Cristo, porque só Ele te salva, e manter a sua mente cativa nas coisas do alto, nas coisas de Deus. Lembre-se disso, revista-se dessa armadura, porque o dia mau chega para todos, mas aquele que está preparado, ele vai suportar e perseverar até o fim. Que você seja um destes que estejam firmes no exército do Deus vivo. Deus pode contar com você?